Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Você crê? Você crê, não pode duvidar. O preço que foi pago ali na cruz te garante a vitória. O preço que Jesus pagou na cruz te garante a vitória. Então não duvide daquilo que o Senhor tem para você, né? O que eu tenho visto, eu vim hoje falar com você sobre isso, que eu tenho visto muitas pessoas entrando em desespero, entrando em parafuso, preocupados com a vida, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com coisas que ainda vão acontecer. E as pessoas estão desacreditadas. As pessoas estão com aquela dúvida cruel que nos aflige muitas vezes. E aí, sabe, cabe a nós permitir ou não que isso permaneça, que isso tome conta de nós, né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós precisamos crer completamente, nós precisamos crer de verdade, de fato e de verdade, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, tá? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando nesse momento. Eu não sei qual é a dificuldade, o problema que está te afligindo, mas de uma coisa eu tenho certeza, e você precisa ter essa certeza também, que Deus é muito maior do que tudo isso. Deus é maior que o problema, Deus é maior do que a dificuldade, Deus é maior do que tudo. E o Senhor continua repetindo isso para você. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da sua vida. O que você está vivendo, o que você está passando, está sob o controle de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que existe um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo de você receber a sua vitória. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 sobre o tempo. Existe tempo de chorar e o tempo de sorrir. Esse momento pode ser um tempo que você está chorando, que você está preocupado, mas vai chegar o dia que você vai sorrir. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu conto um pouco sobre isso, eu falo um pouco sobre isso. Que quando eu chorava pedindo que o Senhor me desse a vitória. Eu chorava, eu pedia, eu clamava, eu orava. E aí hoje, vivendo as promessas de Deus na minha vida, eu lembro do que eu passei, eu lembro do que eu vivi, mas eu não sinto mais, eu não tenho mais aquele sentimento que eu tinha antes. O sentimento mudou. Hoje o meu coração vive alegre, o meu coração vive grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Então, a partir do momento que a vitória chega, a bênção chega, as promessas se cumprem na nossa vida, a gente não lembra mais do que a gente passou. Não com a mesma intensidade. A gente lembra, mas não sente mais aquela dor que a gente sentia antes. Então eu quero dizer para você que vai chegar o dia da sua vitória. Mas antes, Deus vai trabalhar em você. E você precisa entender isso, o tempo de Deus. Esse tempo que você está passando, essa dificuldade, esse problema que você está enfrentando hoje, é uma forma que Deus tem de trabalhar na sua vida. Porque isso é necessário.
Como cristãos, Deus precisa trabalhar em nós. Deus precisa nos preparar para algo maior. E o que você está passando é um momento de provação, é um teste para que a sua fé seja aprovada. Quando eu falo sobre a fé, um personagem bíblico que me vem à mente é Abraão. Abraão, biblicamente, é considerado o pai da fé. Então, o que levou Abraão a ser considerado o pai da fé? Foi um momento de grande provação na vida dele. Ele, como um pai, foi provado. Ele chegou num ponto que ele pediu, ele tinha a promessa de Deus na vida dele de ter um filho, de ser pai de multidões. E aí Deus deu um filho para ele, o Isaac, né? E aí o que aconteceu? Um certo tempo da vida, Deus falou com Abraão e disse: Abraão, eu quero teu filho Isaac. Eu quero que você o sacrifique para mim. E aí Abraão não pensou duas vezes. Ele não pensou duas vezes. Ele foi lá, preparou tudo, preparou o altar, preparou tudo e não falou nada para ninguém. Era um negócio que era só ele e Deus ali, só ele e Deus. E aí ele levou o seu filho naquele altar e no momento em que ele levantou o seu braço com aquela faca na mão para sacrificar o seu filho, o anjo bradou, dizendo que ele parasse, porque o Senhor tinha visto que ele realmente era fiel. Ele foi provado e aprovado, porque ele realmente, Deus viu que ele realmente era capaz de fazer qualquer coisa, de pagar o preço era uma forma de gratidão. Ele era realmente grato a Deus, então ele estava disposto a fazer qualquer coisa, né? Ele era um homem obediente, era um homem cheio de fé. Então é isso que nós precisamos ter hoje, fé na nossa vida, fé no nosso dia a dia. Às vezes é tão difícil, né, gente? Eu sei como é que é. Eu entendo você. Eu já passei por isso. Eu já estive nesse mesmo lugar onde você está. E claro, eu continuo passando por tribulações, eu continuo passando por dificuldades. Não, a minha vida por morar na Holanda não é uma vida fácil, né? A gente, como cristão, a gente continua passando por provações. Eu ouvi uma vez uma missionária falando assim, que a gente tá numa prova. E quando a prova está acabando, a gente tem que estar preparado porque outra está vindo aí, né? Se prepare porque a outra prova está vindo aí. Isso é vida cristã. Se você realmente quer servir a Deus, se você quer realmente seguir ao Senhor de fato e de verdade, não apenas dizer, eu sigo a Deus, eu creio em Deus só da boca para fora, mas se você quiser servi-lo de fato e de verdade, você tem que ter consciência disso. Vida cristã é vida com dificuldade. A vida cristã é vida de renúncia, é vida de problema. Problema vai existir. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Então, tem problema? Tem dificuldade? Tem. E a gente tem que ter consciência disso, que como cristãos nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter problemas, mas nós temos que ter a consciência de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Foi essa a promessa que ele nos deixou. Estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, Deus está com você. Não se desespere, não entre em pânico, não fique preocupado com a vida, com a morte, com a vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que cabe cada dia o seu mal. Então, amanhã, o dia de amanhã, o Senhor sabe de todas as coisas. Entrega na mão dele, só entrega. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Entrega a minha casa, a minha família,
os meus amigos, os meus irmãos, eu entrego tudo nas tuas mãos. E confia, confia, entrega de coração, de todo o teu coração, confia nele, né? Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e pode ter certeza que ele vai fazer o que ele tiver de fazer. E ele estará do seu lado, do seu lado. Ele não vai te deixar nem um minuto sequer. Por mais que você se sinta sozinho, vai existir momentos que você vai se sentir sozinho, mas o Senhor está do teu lado. Teve um momento da minha vida, um período da minha vida, isso faz muito tempo, que eu passei por uma situação em que eu me sentia muito sozinha, eu me senti no fundo do poço, sabe? Aquela situação que você se sente assim, você olha para os lados e você não vê ninguém para te ajudar, você não vê ninguém ao teu redor para te dar uma mão, para te dar uma palavra, às vezes não aparece ninguém. E aí eu me senti muito sozinha. Faz muito tempo isso, viu? E aí eu falava, Senhor, eu orava, eu pedia do Senhor para o Senhor falar comigo, para o Senhor me dar um alento, uma calma, alguma coisa. E nada acontecia, nada acontecia. Deus não falava, Deus não fazia nada. E aí o tempo passou. Depois de um tempo, Deus falou comigo e disse assim, Josi, você lembra aquela situação que você passou, que você se sentiu sozinha no fundo do poço? E aí eu falei, lembro. E aí o Senhor disse, você estava no fundo do poço e eu estava lá, do seu lado. Estava lá, sentadinho do seu lado. Só que eu não podia fazer nada. Eu não podia. Porque você precisava passar por aquele período. Era um período de aprendizado, irmão. Era um período de crescimento espiritual e crescimento intelectual. Eu sempre digo isso, crescimento intelectual, porque você amadurece, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. E aí, o Senhor disse para mim, eu estava lá do seu lado, eu estava lá sentadinho do seu lado. Eu não te deixei nem um minuto sequer sozinha. Mas eu precisava que você se sentisse daquela forma, para que você aprendesse a ser forte. O que você está passando hoje é um período de aprendizado para que você se fortaleça em Deus, para que você busque em Deus a sua fortaleza. Então você precisa entender isso. O que eu estou passando é necessário. O que eu estou vivendo, Deus quer me dar uma nova visão, uma nova perspectiva de algo que eu preciso aprender. Então você precisa entender isso. Como cristão, você vai passar por situações difíceis. Como cristão, você vai ter tribulação, você vai ter problema, você vai ter dificuldade, mas você tem que também ter consciência de que Deus está com você e Ele não te deixa por nenhum minuto sequer. Ele vai te deixar sozinho, tá bom? Creia nessa palavra, receba ela em nome de Jesus na sua vida. Deus está com você, independente do que você esteja vivendo. Deus está com você. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Beijo.